Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse momento simples assim. Como temos dito, nós acreditamos que pequenas atitudes podem transformar o seu casamento. Pode fazer uma grande diferença quando você começa a tomar atitudes e começa a aplicar na sua rotina conjugal. Nós temos visto isso, nós temos presenciado isso. Casais que têm mudado hábitos, que têm mudado verdades sobre algo que elas nunca nem sequer tinham questionado. E quando elas começam essas pequenas transformações, elas começam a ver grandes mudanças na sua interação conjugal com o seu cônjuge. Então, nessa semana, nós estamos baseados aqui num tema que vem em forma de um questionamento. Será que você está pronto, preparado para ser feliz no seu casamento? Como assim, Hélio? Preparado? Eu preciso me preparar? Sim. Tem pessoas que estão, ao contrário disso, muito despreparadas para serem felizes. Pessoas que estão vivendo um processo de autossabotagem incrível dentro das suas relações. Elas querem ser felizes, elas querem o melhor casamento que elas já imaginaram ter na vida, mas elas estão tendo atitudes, elas estão tendo pensamentos, elas estão tendo comportamentos completamente diferentes aos seus objetivos. Pessoas que nem sequer aprenderam o que é casamento. E nós vemos então trabalhando desde segunda-feira baseado nesse tema. Na segunda nós gravamos o vídeo onde nós falamos sobre o seu histórico relacional. Pessoas que têm, quando olham para trás e percebem seus relacionamentos, elas veem que seus relacionamentos sempre foram de destruição, principalmente com as pessoas que ela mais gostava. Desavenças, brigas, fofocas, sempre esteve envolvida em algum tipo de coisa desse nível. Pessoas que não aprenderam a se relacionar com qualidade e sempre viram seus relacionamentos ruírem. Aí quando chega no casamento, vai acontecer o quê? O seu histórico. Seu histórico vem junto. E na terça-feira nós falamos a respeito da forma, que não deixa de ser a forma como você vive o seu casamento. Então nós também trouxemos outro questionamento na terça-feira. Com quem você aprendeu a estar casado? Quem foi sua referência? Onde foi seu laboratório? Hélio, meu pai e minha mãe tiveram um casamento horrível, mas eu decidi que eu não vou ter o mesmo casamento. Ok, então tem pessoas que pegam a contramão e ficam num esforço tremendo para ser feliz. Aí acabam se anulando dentro da relação, pagando um preço sozinho ou sozinha para que seja feliz. Mas ela não conseguiu ainda um formato saudável para o seu casamento. E hoje nós queremos trazer um tema, um assunto que é muito importante também. Nós queremos falar sobre princípios e valores. Princípio é aquilo que rege a minha vida. Começa tudo por aqui. Se eu não estiver pautado nos meus princípios, eu estou levando a minha vida desgovernada, sem sentido, porque os princípios trazem os significados. Então, o princípio que me rege é o meu significado. Para algumas pessoas, um determinado princípio não tem nem menor sentido. Já para outras tem. E qual é o valor que eu dou para esse princípio? Então, deixa eu trazer aqui um exemplo. Pessoas que acreditam que o casamento é algo que precisa ser conservado até o resto da sua vida. Afinal de contas, elas chegaram lá no altar e falaram até que a morte nos separe. Na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, eu sempre vou estar com ela, eu sempre vou estar com ele. E tem pessoas que fazer esse juramento ali no altar diante de Deus tem um valor muito grande e ela não vai abrir mão disso. Mas tem pessoas que casamento para ela não tem o menor significado. Eu posso me casar 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes. Não estou aqui querendo trazer juízo de valor. O que eu estou querendo dizer é
Qual é o princípio que tem regido o seu casamento? Quando eu e minha esposa, depois de um certo tempo de casados, nesse segundo round nosso, nós um dia sentamos, olhamos um para o outro e falamos, na verdade eu recebi uma orientação de Deus em relação a isso. Qual é a Constituição que nos rege? O Brasil tem uma Constituição, todos os países têm uma Constituição. Então, quando há divergência de opiniões, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão consultar a Constituição que rege o Brasil. E é a Constituição que vai determinar o certo e o errado. E eu te pergunto, o seu casamento tem uma Constituição? Eu e minha esposa, nós sentamos então, nós ficamos um dia inteiro montando nossa Constituição. E essa Constituição, ela nos orienta a educarmos as nossas filhas, ela nos orienta a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, ela nos orienta em tudo aquilo que precisamos para nos sentirmos orientados. Então, a gente pegou essa Constituição de onde? Dos nossos princípios e valores. Por exemplo, o meu princípio, o princípio da minha esposa é cristão. Como fica mais fácil quando nós temos um princípio que já é tão bem formatado como o cristianismo? O cristianismo ele tem já algumas pautas sobre casamento. Então nós fizemos o quê? Quando nós fomos reger a nossa Constituição, nós nos entendemos muito porque nós acreditamos na proposta cristã e nós montamos então a nossa Constituição. E olha como isso é libertador, porque todas as vezes que existe o conflito, ele se instala e vem a divergência de opiniões, nós temos uma palavra final e nós sabemos o que fazer naquele momento. Olha como isso é bom para gerenciar conflitos. Tem pessoas, gente, que estão sufocadas dentro de uma relação porque elas estão contra seus princípios. Ela não defendeu seus princípios e ela está indo nadando contra a maré. E como é ruim quando você vai contra seus princípios. Como você se auto-sabota quando você faz aquilo que você não acredita. Você se fere, você se machuca porque você não está acreditando. Você está vivendo baseado no princípio do outro. E você não dá valor nenhum a esse princípio. Mas, Hélio, como é que eu faço então? No casamento são duas pessoas, são dois princípios. Precisa ser negociado. Você vai acreditar em algo, teu cônjuge vai acreditar em outro, mas a gente precisa chegar ali num consenso. A gente precisa ceder, mas ceder dentro daquilo que eu acredito. Porque quando eu começo a ceder baseado no que eu não acredito, não dá. Então eu vou cedendo, desde que não se passe daquilo ali. Tanto para mim, quanto para o meu cônjuge. Então eu quero te fazer essa pergunta hoje. Qual é o princípio que tem regido a sua relação conjugal? Na nossa live de sábado agora, a partir das 5 horas da tarde, nós traremos uma ferramenta que nós desenvolvemos dentro do coach, porque além de psicólogo, eu sou coach, eu sou master coach também, apesar que eu trabalho com a psicologia hoje em dia, mas a gente vai desenvolver essa ferramenta dentro da nossa live, para que você descubra de uma forma clara e objetiva quais são os seus princípios e valores, o que você está vivendo hoje em relação a essa crença desses princípios e valores e o que você acha certo viver. E vamos trazer então uma congruência para isso, para que você então possa se sentir mais leve na sua jornada conjugal, para que você possa conseguir resultados mais satisfatórios, tanto para você quanto para sua esposa ou para o seu marido. Um grande abraço, te aguardamos então no sábado, amanhã temos mais um conteúdo muito interessante também, então te espero no próximo vídeo. Tchau!